Muito bem. Nós vamos retomando então nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos na sessão que trata das dissertações espíritas, né? Várias mensagens que Kardec publicou aqui nessa sessão da revista, que são dissertações espíritas recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Então nós iniciamos na última sexta-feira, antes do nosso recesso, iniciamos essa sessão e agora a gente continua. Nós fizemos a leitura Primeiras Impressões de um Espírito, que fala exatamente, né, logo no início ele coloca: falarei da estranha mudança que se opera no espírito logo após a sua libertação. Foi bem interessante aqui, né, a percepção que o espírito tem logo que ele passa para o plano espiritual. Quem assinou para nós essa mensagem foi Delphine de Girardin. E falando nela, nós teremos daqui a pouco uma outra mensagem, e eu queria ler para vocês aqui depois a biografia dela, para conhecermos esse espírito, já que ela também participou da elaboração daquele conteúdo que os espíritos trouxeram lá no O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai ler um pouquinho sobre a história dela também. Tivemos aqui Os Órfãos, uma outra mensagem que chegou para nós, que inclusive também foi incluída lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem assinada por Jules Morin. Depois nós tivemos Um Irmão Morto, a Sua Irmã Viva, através da senhora Schmidt, a médium, e quem assina foi exatamente aqui, né? Teu irmão Willem. Então ele é um irmão desencarnado trazendo ali uma mensagem de estímulo, uma mensagem de conforto para uma irmã que continuava aqui como encarnada. E depois, através do senhor Didier Filho, nós estudamos um texto, O Cristianismo, assinado por Lamennais, falando sobre os ensinamentos, né, de Jesus. Então, esses foram os textos que nós estudamos no ano passado, no final do ano passado. E agora a gente começa com O Tempo Perdido, através da senhora Rouet, e quem assina é Massillon. Então, esse é o texto que nós vamos iniciar. Bom dia, Chaconete, bom dia, Angelina. Então, O Tempo Perdido. Essa mensagem é bastante significativa para nós, porque ela chama a nossa atenção sobre a forma como nós vivemos aqui a nossa existência. E só para poder trazer aqui uma mensagem, uma ideia que vai nos chamar a nossa atenção, é Hermance Dufault, quando ela diz que um dos maiores dramas que um espírito vivencia quando retorna ao plano espiritual é o fato dele ter olhado para trás e percebeu que perdeu tempo. E percebeu que perdeu tempo durante a sua existência. Então aqui, nesse caso, esse espírito, Massillon, ele traz para nós também essa mensagem, O Tempo Perdido. Então vale a pena a gente prestar bastante atenção, porque isso diz respeito não apenas uma ideia de alto teor filosófico, mas é uma ideia que trata diretamente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Bom dia, Fabi. Então, senhorita Rouet diz assim para nós: se por um instante pudesseis refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto essa hora, esse minuto escoado inutilmente, que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver. E se o usastes mal, um dia sereis obrigado a repará-lo pela expiação, e talvez de maneira terrível. O que não daríeis, então, para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos. Assim, pensai bem nisso,
em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhas de cumprir, que havereis de responder? Sereis como o enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu senhor, passava o tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. E em que responsabilidade não incorreria à sua volta? Sois aqui os enviados de Deus, e tereis que prestar conta do vosso tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. Então, diz aqui para nós, falando sobre o tempo perdido. E aqui o Macilon ele traz para nós 2 pontos de vista importantes. Uma Angelina colocou. O Maria não está conseguindo também. Estranho, né? Vamos ver se depois criar uma conta nova, alguma coisa assim, Isso ajuda bastante, Angelina. Fazer a reinstalação do programa, tá? Mas vamos lá. Então, o Macilon ele traz 2 pontos importantes para nós. Primeiro, ele fala sobre aquele tempo que nós aproveitamos inutilmente, ou que nós desperdiçamos, Então, é um tempo que faz parte da nossa trajetória terrena, e esse tempo que nós não utilizamos, podendo ser aproveitado para trabalhos efetivos que contribuiriam para a nossa evolução, esse tempo foi desperdiçado. Portanto, a oportunidade de novas realizações acabou também sendo perdido. É como se nós pensássemos numa grande corrida, numa longa maratona, e aquele indivíduo ele tem ali um tempo para poder cumprir esse trajeto. Mas se por acaso, durante aquela corrida, ele para, por algum motivo, para se distrair em busca de algum prazer, não é uma parada estratégica, não é uma parada necessária, mas foi simplesmente uma parada fútil, uma parada inútil. Aquele tempo que ele perdeu, não adianta depois ele querer correr, acelerar o seu passo, porque primeiro ele vai fazer mal feito, e segundo ele não vai conseguir chegar no tempo que estava previsto. Portanto, esse tempo que ele perdeu durante essa jornada, durante essa corrida, é um tempo que não pode ser recuperado. Pelo menos não nessa mesma corrida. A mesma coisa acontece durante a nossa existência. Quando nós pensamos, no momento em que nós reencarnamos, nós então começamos a nos desenvolver em cada fase da nossa existência, da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, da fase mais experiente, depois naquela idade mais avançada, em cada período da nossa existência, existe ali compromissos que devem ser cumpridos. Mas é um período tão longo que nós acreditamos que simplesmente o relógio vai correr ao acaso, sem que nós tenhamos depois, no final, como ele chama a nossa atenção aqui, o retorno e a prestação de contas. Qual era a nossa programação reencarnatória? O que nós fizemos durante esse período? De que modo que os recursos que foram colocados à nossa disposição, e esses recursos nós vamos colocar recursos materiais, recursos humanos, logísticos, de todas as formas para que a gente possa cumprir aquilo que foi programado. E como acontece, os espíritos insistem em trazer para nós essa instrução. Quantos são aqueles que retornam ao plano espiritual, levando grande frustração e passando por grandes constrangimentos, depois de observar aquilo que ele próprio tinha escolhido como parte da sua programação e aquilo que ele conseguiu cumprir durante a sua existência, considerando principalmente aquilo que não foi cumprido em virtude de uma negligência. Então esse é o primeiro ponto. O espírito que desperdiça o seu tempo com atividades que não trazem resultados favoráveis dentro daquilo que foi programado, e, portanto, ele retorna para o plano espiritual com a sua agenda não cumprida, com a sua agenda ainda com muitos detalhes que foram pendentes, detalhes esses que eram importantes para a sua evolução. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que ele chama atenção, que não é apenas o espírito desperdiçar o seu tempo, é ele fazer mau uso desse tempo, causando para si próprio e para outros prejuízos. E aí fica pior ainda, porque como se não bastasse ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo, ele ainda vai perceber o mal que ele fez, e esse mal depois vai ter que ser reajustado através de expiações, e como ele chama atenção para nós aqui, talvez de maneira terrível. Então, quando nós falamos sobre o bom aproveitamento do tempo, de tudo aquilo que é colocado à nossa disposição, lembrando, né, que quando a gente começa a falar de um modo mais filosófico, e a gente começa então a expandir um pouco mais a nossa visão, a gente deixa de prestar atenção nos detalhes. Seria mais ou menos assim. Quando eu olho um indivíduo focado nele, nas atividades que ele desenvolve do dia a dia, eu sou capaz de conhecer quais são as suas ideias, quais são as suas tendências, quais são ali as suas necessidades, enfim, eu consigo prestar atenção naquele indivíduo. Quando eu pego esse indivíduo e o coloco dentro de uma comunidade e passo a prestar atenção nessa comunidade, os detalhes daquele indivíduo vão simplesmente se apagando diante da minha visão. Porque agora eu começo a olhar uma comunidade maior. Conforme a minha visão vai se ampliando, eu começo a ver, por exemplo, um país, eu começo a ver um planeta, eu não presto atenção nos detalhes. Portanto, quando nós falamos em filosofias que são ali observadas de um modo mais amplo, eu deixo de prestar atenção naquilo que o indivíduo pratica no seu cotidiano, na sua vida comum. Portanto, quando a gente vai filosofar, a gente vai pensar o seguinte: quando nós reencarnamos, nós tivemos um corpo. Esse corpo traz para nós ali a sua perfeição, traz a sua limitação, traz as suas características de acordo com a nossa necessidade. Mas nós estamos tão acostumados a lidar com o nosso corpo no nosso dia a dia, que para nós ele não tem a importância, nós não damos a ele a importância devida. Nós não valorizamos, por exemplo, a saúde, nós não valorizamos a preservação do nosso corpo, nós não valorizamos o bom uso dessa ferramenta, desse instrumento, para que nós possamos executar o nosso planejamento. Quem de nós tem essa preocupação de ver o corpo como sendo realmente o templo da alma, como sendo ali um instrumento sagrado concedido por Deus? A gente não presta atenção, porque a gente olha sempre por essa perspectiva elevada, a gente vê que a nossa vida é do jeito que ela é. Mas quando a gente começa então a ver os detalhes, tirar essa visão macro e começar a olhar de uma forma micro e prestar atenção no organismo que nós temos, a gente começa a perceber que realmente, no momento em que o corpo deixa de funcionar do modo como nós gostaríamos, vem então a consequência. Aí vem o sofrimento, vem a angústia, vem a revolta. Mas no momento em que ele funcionava adequadamente, estava tudo bem. A gente só percebe então quando ele deixa de funcionar. É mais ou menos aquela dualidade que nós sempre observamos. A gente só consegue prestar atenção no calor quando ele falta, porque aí a gente vivencia o frio. A gente só valoriza aquela comida que está sobre a nossa mesa no momento em que a gente deixa de ter comida. A gente só valoriza aqueles que estão próximos a nós no momento em que eles estão ausentes. Aquele recurso que vem para o nosso bolso, para a nossa carteira, a gente só presta atenção nele quando ele está ausente. Então, quando a gente começa a observar realmente a dádiva da reencarnação, tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que nos foi oferecido como recursos para que nós possamos cumprir aquele planejamento, visando a nossa elevação, visando o nosso crescimento, aí sim nós somos capazes de aproveitar cada instante da nossa existência. Sempre procurando valorizar aquilo que nós temos da inteligência, do recurso material, do recurso humano à nossa volta, do local onde nós vivemos. E o que nós observamos hoje, por exemplo, no nosso mundo, nós vemos que as pessoas estão absolutamente inconscientes com relação à importância da reencarnação. Basta ver quais são as suas prioridades. Aí nós vemos o orgulho, o egoísmo, que é aquilo que os espíritos trazem também, partindo dessa perspectiva mais elevada, em que a gente não presta atenção nos detalhes, percebendo que o orgulho, por exemplo, é a causa de tantos e tantos conflitos que acontecem dentro dos lares, dentro dos ambientes sociais, profissionais.
nós vemos que a vaidade são os indivíduos valorizando muito mais o próprio ego do que valorizando os compromissos e o trabalho que ele precisa desenvolver. Então, qual é a extensão do tempo que nós aproveitamos efetivamente para algo que contribua para a nossa evolução? E eu falo isso de um modo consciente, porque inconscientemente nós lembramos aquela passagem do Livro dos Espíritos, quando então os Espíritos respondem a Kardec dizendo que até mesmo, né, aqueles seres mais primitivos da natureza, eles contribuem para a evolução do mundo, mesmo que eles estejam inconscientes disso. Como, por exemplo, eles falam sobre aquelas miríades de corais que existem nos oceanos. Aqueles corais mal sabem da sua própria, eles não são sencientes, eles não têm capacidade de perceber a própria existência. Mas só o fato deles viverem no seu dia a dia, se desenvolvendo, eles contribuem para a formação daquele meio ambiente, valorizando ali a presença, a existência de outras espécies. E eles fazem isso sem qualquer consciência. Então, quando nós falamos de corais, que são seres tão primitivos, e fazemos uma comparação com o ser humano, quantas e quantas vezes nós olhamos pelo mundo afora, nós vemos pela televisão ali, nos telejornais, vemos no ambiente onde nós vivemos, seres humanos que vivem de uma forma absolutamente inconsciente do porquê existirem, do porquê estarem aqui. E nós observamos isso facilmente de todas as dificuldades e problemas que eles próprios criam. E nós estamos vivendo agora, né, um período que é um laboratório absolutamente efetivo para que nós entendamos isso. Quando nós temos ali debates, se você valoriza a vida, se você não valoriza, se você valoriza a saúde, se você não valoriza, se vale mais a pena você divertir do que você preservar a sua vida e daqueles que estão próximos. E nós vemos como a nossa sociedade, nós falamos isso agora aqui no Brasil, porque nós estamos nesse período de pandemia e ao mesmo tempo saindo de festas do fim do ano e já se preparando para essas festas de carnaval, em que as pessoas estão mais preocupadas com a diversão, sem se darem conta do porquê estarem aqui hoje existindo, do quais são os seus compromissos, o que vai realmente marcar na vida dessas pessoas quando elas retornarem ao plano espiritual e se perguntarem o que eu fiz de importante na minha vida. A grande maioria vai dizer, eu me diverti, como se o nosso planeta fosse um parque de diversões. E a gente vai lembrar então aquilo que Kardec traz para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala para nós que o nosso mundo tem características diversas, de acordo com a percepção de cada indivíduo. Para uns, o nosso planeta é um hospital. Para outros, é um campo de obras. Para outros, é uma escola. Para outros, é um parque de diversões. Para outros, um presídio. E para nós, individualmente, nós que somos aqui estudantes da doutrina espírita, como nós valorizamos o mundo, como nós entendemos esse mundo que nós estamos vivendo. Claro que nós, né, sendo bons estudantes, a gente vai dizer, nós vemos o nosso mundo como sendo para nós uma grande escola. Mas a pergunta é, nós somos bons estudantes nessa escola? Nós cumprimos com os compromissos acadêmicos, entre aspas, que essa escola nos propõe? Para muitos esse mundo é um hospital. Sendo um hospital, nós somos bons pacientes? Nós cumprimos ali as prescrições que são oferecidas para que a gente recupere a nossa saúde? Se for um campo de obra, eu sou aquele funcionário preguiçoso ou sou aquele funcionário dedicado? Eu faço o meu trabalho com consciência, com responsabilidade, ou eu faço aquele arroz com feijão apenas para cumprir o meu horário, para cumprir a minha carga horária que é o suficiente? Então a gente começa a perceber que quando se fala em tempo perdido, na verdade nós estamos falando sobre a valorização da nossa própria vida. E qual o valor que nós oferecemos a ela? Porque depois a gente pode pegar, dentro dos testemunhos que nós recebemos, nas obras de psicografias em que os espíritos trazem um pouco sobre as suas experiências, ou mesmo as mensagens que chegam para nós, em que os irmãos se comunicam conosco, falando sobre os dramas de consciência que viviam, que vão dizer assim, olha, quando eu estava encarnado, eu não tinha consciência dessa realidade.
Agora que eu tenho, eu me sinto culpado por não ter aproveitado. Muitos, inclusive, tendo a oportunidade de participar desse despertar da consciência, mas preferiram abrir mão disso. Eu quero viver a vida, eu quero aproveitar, eu vim aqui para construir meu patrimônio, eu vim aqui para ser alguém importante, eu vim aqui para conquistar um diploma, e depois ele volta para o mundo espiritual e tudo aquilo que ele conquistou, que ele achou tão importante, ficou para trás. Porque aquilo que ele aprendeu em termos acadêmicos no mundo não tem o valor para o crescimento espiritual se não foi aplicado com o objetivo de crescer espiritualmente. Aquele indivíduo que escolhe uma profissão, que se forma, se ele não utilizar aquele conhecimento profissional para se valorizar espiritualmente, ele não passa de um funcionário ambicioso, querendo ali apenas ganhar recursos, ganhar uma posição, para poder se tornar importante para o mundo. E aí então depois, como coloca para nós aqui, esse nosso espírito aqui, o Macilon, ele diz exatamente isso. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhais de cumprir, que havereis de responder? É uma pergunta pesada essa, né? O Brás colocou nessa humanidade, na maioria, vive quase como animais. Só pensam em comida e prazer, né? Tudo isso, né, Brás? Hoje estava pensando no instinto de defesa dos minúsculos insetos. Já os tem, né? Pois é, só que hoje nós temos também os instintos de defesa, mas nós temos a razão, que é exatamente aquilo que vai fazer com que nós utilizemos de um modo equilibrado esse nosso instinto. Mas infelizmente nós vemos que o instinto ainda é muito forte, apesar de nós estarmos hoje vivendo uma fase de despertar do espírito, onde nosso mundo passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quantos e quantos são aqueles que sequer têm consciência, que sequer têm noção do porquê existirem? André colocou, né? Elas não podem se preocupar com algo que não sabem ou sequer aceitam que exista um plano espiritual. O que a gente pode considerar também, Andréia, esse é um argumento válido, que você só pode, né? Você tem ali atenuantes e agravantes. Os atenuantes é aquilo que pode vir como uma desculpa pela sua falha. Então, a ignorância para nós pode ser considerada como um atenuante, dizendo assim, olha, eu podia fazer melhor se eu soubesse, mas como eu não sei, então eu não posso ser culpado plenamente pela minha falha. Mas aí a gente vai lembrar que, quando nós falamos em conhecimento sobre essa realidade da nossa existência, não é necessariamente falarmos sobre você conhecer o mundo espiritual. Saber que você é um espírito reencarnado, saber que você tem uma comunidade no plano espiritual, que você é um espírito imortal, essas coisas todas. Isso é tudo informação técnica. O mais importante, nós podemos observar isso nos ensinamentos de Jesus, é a transformação moral do indivíduo. Por isso a gente sempre faz aquela comparação. Eu posso pegar um grande espírita como Chico Xavier, que conhece o mundo espiritual na sua intimidade, por ter essa percepção e ter trabalhado a partir dessa percepção, desse entendimento, mas nós podemos pegar a Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma visão do mundo espiritual absolutamente limitada dentro dos dogmas católicos e nem por isso deixou de ser quem foi. Então, a ignorância sobre a realidade do mundo espiritual não é uma desculpa, porque os ensinamentos de Jesus, assim como também de outros grandes sábios da humanidade, trouxeram para nós valores, trouxeram para nós exemplos, modelos de conduta, independente do que acontece no mundo espiritual. Então é assim, não importa para onde você vai, o que importa é o que você faz agora. Mas as nossas escolhas sempre são, eu tenho que ter um motivo para fazer isso. Para eu ser uma pessoa boa, eu tenho que ter uma recompensa. Não basta ser bom simplesmente por ser bom. Nós vivemos ainda nessa ideia da recompensa. O que me garante de benefício fazer um sacrifício pela bondade? Já que é um mundo tão egoísta, onde nós temos ali a lei do mais forte, a lei da selva.
Então não é a doutrina espírita que vai salvar os homens, é a transformação moral dos indivíduos. O que a doutrina espírita vai fazer vai ser nos incentivar, nos mostrar uma realidade, nos trazer ali, no despertar do nosso intelecto, usar esse conhecimento de um modo efetivo, de um modo concreto, para a nossa transformação moral. Mas e se não houver doutrina espírita? Porque ela chegou para nós faz ali uns 160, 170 anos. Quer dizer que antes da doutrina espírita o mundo estava perdido, estava jogado aí à escuridão? Na verdade, não. Na verdade, os espíritos continuavam trabalhando. Nós tínhamos ali os modelos, nós tínhamos ali os ensinamentos, que estavam ali, estão ainda, mas estavam permeados por todo o planeta. Bastava apenas que nós tomássemos a decisão. Eu quero viver dessa forma, porque eu acho que é dessa forma que a vida deve ser vivida. E a doutrina espírita veio agora para mostrar para nós uma realidade que talvez fosse para dar uma chacoalhada. Olha, já que vocês não entenderam que você precisa ser bom apenas para ser bom, então eu vou te mostrar uma realidade que vai te forçar a ser bom. Ou seja, se você não agir dessa forma, olha o terror que você vai encontrar do outro lado. Foi necessário que os espíritos, então, escancarassem essa cortina que encobria o plano espiritual para dar para nós uma motivação, porque nós nos sentíamos motivados simplesmente recebendo os ensinamentos dentro de uma igreja, por exemplo. José, nosso querido amigo de estudo, trouxe para nós essa mensagem, então muito obrigado pela participação. Já estávamos sentindo falta da presença de vocês aqui com a gente. Mas diz: glória a Deus, glória ao Pai, glória à Mãe Santíssima, glória ao Espiritismo cristão. Vós ensinastes através de muitas leituras o essencial para que todos que te escutam possam reaver e rever em memórias passadas o ato da melhora do seu aprendizado, que vem de longe, de muito longe, e hoje, onde os ensinamentos do estudo espírita conseguem transformar pessoas que traziam em seus pensamentos, e claros, muitos que ainda trazem pensamentos vis, que com certeza no bom entendimento de cada vida que irá chegar, isso tudo irá a se diluir, e com certeza as questões morais de cada indivíduo que erra, agora não irá errar mais, com o tempo futuro. Trago esse pequeno recadinho, uma certeza de que tudo que ainda dói na sua mente através dos erros que se cometem agora, o tempo se encarregará de desfazer. E assim tudo aquilo que doía virá a ser a cura mental de cada um que está melhorando. Portanto, agradeça sempre o que tu aprende agora nos livros lidos e estudados até agora, pois o seu melhor está chegando. Glorifique-se, seja como todos aqui venceram as suas agruras e hoje melhores do que ontem, o passado que só te fez revelar que tu era muito melhor do que aquele que viveu o antes sofrido, e hoje sabe fazer e reler na sua boa memória a melhor revelação da sua vida atual, pois essa sim é a vida que está em vigência, e ela te fará o melhor espírito que queremos que tu sejas hoje. Então, nosso querido amigo José, muito obrigado pela participação. Eu acho que de tudo isso que foi colocado pelo nosso querido amigo, essa expressão eu acho que foi muito, muito marcante. A nossa vida atual é a nossa vida que está em vigência. Então, quando nós olhamos para o passado e nós vemos aquilo que nós vivemos, do tempo que foi desperdiçado, do erro que foi praticado e tudo mais, esse nosso momento presente, que é a nossa existência, que é a nossa vida em vigência, é esse momento, a oportunidade que nós temos de olhar para aquele passado e recuperar esse tempo perdido agora através desse trabalho bem aplicado, desse trabalho bem dedicado, especialmente para nós que temos oportunidade de ter essa visão que a doutrina espírita nos oferece. E mais uma vez, não é apenas a doutrina espírita trazendo para nós como os espíritos vivem suas vidas, mas entender aqui o sentido de nós estarmos vivendo e de que forma que essa nossa existência precisa ser vivida, precisa ser
aplicada. Então, valorizarmos esse nosso momento. Mas, como eu comentei com vocês agora há pouco, nós olhamos para o mundo hoje e nós vemos simplesmente um grande desperdício de energia. A energia vital, a energia da inteligência, a energia da vontade. Porque como nós, como seres nos encarnados hoje, estamos investindo esse recurso que nós temos. E aí nós vamos lembrar exatamente aquilo que eu comentei, que esse momento que nós estamos vivendo é um grande laboratório. Onde nós percebemos ali que todos os esforços para conter a pandemia, para trabalhar a economia do nosso mundo, para fazer com que a sociedade se reorganize, de que modo que os homens estão investindo seus esforços? Aí nós olhamos para os programas na televisão, especialmente para os telejornais, e vem em nós aqui aquele sentimento, aquela angústia, de perceber quais são os temas que estão sendo debatidos, quais são as opiniões dos homens a respeito dessa grande crise que a humanidade está vivendo. E nós vemos como nós somos ainda fúteis e superficiais, sem qualquer consciência da importância de nós estarmos aqui e da responsabilidade de nós estarmos existindo. Então, mais uma vez, felizes de nós que temos essa consciência por aquilo que a doutrina espírita proporciona para nós, mas, mais importante de tudo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque aí depois, como André tinha colocado lá em cima, muitos erram por falta de conhecimento. E terão como atenuante a ignorância dentro da sinceridade daquele que não teve oportunidade de aprender, não daquele que fugiu, aquele que fez de conta que não sabia. Como nós sabemos, né, naquela passagem bíblica que diz para nós que Deus nos conhece pelas nossas intenções, Deus nos julga pelas nossas intenções, então não adianta eu simular a ignorância. Ou eu sei, ou eu não sei. E para aquele que sabe, a gente sabe também que veio uma responsabilidade muito maior. Porque depois na prestação de contas vai ser dito para nós, mas você teve contato com tudo isso? Você leu, você sabia, por que você não aproveitou? É aí então que vem depois para nós, através de expiações, talvez terríveis, como disse Massillon para nós, exatamente pelo desperdício, e é o desperdício intencional, isso é que é pior. Digamos assim, você tem o desperdício culposo, quando você desperdiçou, mas você não teve culpa, pela ignorância, e você teve o desperdício doloso, quando você jogou fora porque você realmente não queria fazer. É aí então que a nossa consciência, que é o nosso grande tribunal, vai entrar em ação e vai trazer para nós ali aquele momento de recuperação de tempo através de um trabalho muito doloroso. Então olha que bacana, né? Uma mensagem pequena, o tempo perdido de Massillon e quantas reflexões foram capazes de trazer para nós, simplesmente pelo fato de nós analisarmos a nossa realidade atual. Bom dia, soldado. Vamos lá, próximo tema para nós. Depois leiam de novo, tá? Depois dê uma revisão aqui nesse nosso texto, porque aí então nós mesmos, né, cada um vai fazendo ali a sua própria reflexão em torno do que o Massillon trouxe para nós. E ele coloca no finalzinho aqui essa frase bem bacana, né? Eu vos recomendo esta meditação. Então, meditemos. Próximo tema para nós, né? E bacana que essa mensagem, ela chega assim de um modo espontâneo para Kardec. Mas a gente vê assim a preocupação que os espíritos têm de trazerem para nós essas instruções. André colocou, né, agradeço o envio, porque cai durante a leitura, né, e perdi a mensagem que sempre copio, né? Então, a gente manda assim. Então, eis aí, né? Ah, porque caiu, né? Tá joia, André. Então, eis para nós aqui, então, a mensagem inicial para essa nossa reflexão. Próxima mensagem, os sábios. A médium, então, a senhorita Rouet, e diz assim para nós: desde que chamais um espírito, Deus me permite vir. Vou dar-vos um bom conselho, sobretudo a vós, M. Então ele dirige aqui
a essa pessoa, né, com inicial M. Então, esse começo é bastante interessante. Desde que nós chamamos, um espírito aparece. Então ele diz assim, vamos lá. Vós que vos ocupais sempre dos sábios, pois é a vossa preocupação, deixai-os de lado. Que podem eles com as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas? Não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram? Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as de quimeras? Dentre os que anunciavam essas verdades, uns eram tratados como loucos e assim encarcerados, outros lançados nas masmorras da Inquisição, outros ainda lapidados ou queimados. A gente vai lembrar, né, que a lapidação é aquela forma, né, de tortura ou de execução através de pedras, né, pedradas. Então, homens que foram lapidados exatamente por falta, né, por não serem aceitos pela sociedade, pela comunidade. E diz ainda para nós, mais tarde a verdade não brilhava menos aos olhos dos sábios surpresos, que a tinham posto sobre o alqueire. Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, vos infligir a tortura moral, que é o ridículo, e ser forçado à retratação? Dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos do seu tempo? Não. Pregava a divina moral a todos, em geral, e ao povo em particular. Para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, gente simples de coração, muito ignorantes que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se um milagre as poderia derrogar, mas que acreditavam sinceramente. Ide, dizia Jesus, e contai o que vistes. Jamais operou milagre que não fosse em favor dos que o pediam com fé e convicção. Recusou-os aos fariseus e aos saduceus, que vinham para o tentar, e os chamou de hipócritas. Assim dirigi-vos também a pessoas inteligentes, dispostas a crer. Rejeitai os sábios e os incrédulos. Deixa eu só tirar você daqui, meu amigo, porque eu percebo que a sua presença ela se torna inconveniente para nós. Então me desculpa a sua ausência. Vamos lá, só um instantinho, por favor. Prontinho. Jamais operou milagre que não fosse em favor dos que o pediam com fé e convicção. Recusou-os aos fariseus e aos saduceus, que vinham para o tentar, e os chamou de hipócritas. Assim dirigi-vos também a pessoas inteligentes, dispostas a crer. Rejeitai os sábios e os incrédulos. Aliás, o que é um sábio? Um homem mais instruído do que os outros, porque estudou mais, mas que perdeu o prestígio que tinha antigamente, auréola fatal que muitas vezes lhe valia as honras da fogueira. No entanto, à medida que a inteligência popular se desenvolveu, o seu brilho diminuiu. Hoje, o homem de gênio não mais teme ser acusado de feitiçaria. Já não é aliado de Satã. A humanidade esclarecida aparecia em seu justo valor aquele que trabalha muito e sabe muito. Ela sabe colocar no pedestal que lhe convém o homem de gênio que produz belas obras. Como sabe em que consiste a ciência do sábio, não mais o atormenta. Como sabe de onde emana o gênio criador, inclina-se perante ele. Mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer naquelas verdades que lhe prodigalizam consolações.
não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produza a mais bela ópera, venha entravar as suas crenças, lançando-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Ela se desviará desse caminho e silenciosamente continuará sua rota. Um dia a verdade envolverá o mundo inteiro, e os que a tinham repelido serão obrigados a reconhecê-la. Eu mesmo que me ocupei do Espiritismo até meu último dia, sempre o pratiquei na intimidade. Pouco me importa a academia. Crede-me, mais tarde ela virá até vós. Então aqui Delphine de Girardin, que nós vamos ler um pouquinho da biografia agora, então ela traz para nós essa reflexão. Por exemplo, hoje, desde aquele tempo em que a Igreja se separou da própria religião, nós tivemos então esse distanciamento. Então, no passado, nós tínhamos a ciência atacando as religiões e as religiões atacando as ciências. Isso porque cada uma procurava, a religião trabalhava a partir da fé, enquanto que a ciência trabalhava a partir da razão. Então, pelo fato de nós termos ali duas áreas de conhecimento da humanidade, uma através da razão, mas uma operando através da fé, nós tivemos então essa separação, essa ruptura do homem contra o próprio homem. Porque uns eram sábios, portanto se colocavam como seres inteligentes, e outros eram colocados como homens de fé. Mas a gente vai lembrar que a ideia do fanatismo, por exemplo, que é você abraçar cegamente aquela causa que faz parte ali, da sua existência, o fanatismo ele pode ser um fanatismo científico, como pode ser um fanatismo religioso, que são esses dois extremos. E aqui então Delphine lembra para nós, para que não procuremos nos sábios aqueles que vão trazer para nós as verdades sobre a nossa realidade espiritual. Porque a nossa ciência, sim, ela tem o valor dela em desvendar os conhecimentos do mundo, mas é muito interessante que até nos tempos atuais, e nós vemos isso com facilidade, principalmente nesse período em que as comunicações se tornaram tão claras e tão amplas, pelo fato de nós termos ali a internet, temos ali canais do YouTube, sites onde as pessoas publicam aquilo que bem entendem, nós vamos observar então ali que existe ainda essa rivalidade entre ciência e religião. E no momento em que você diz assim, olha, a ciência ela tem o seu valor, mas ela não pode trazer tudo para nós. Pelo fato dela não compreender ainda a realidade do espírito. E aí então aquele ambiente harmonioso que existia, ele passa a ser um ambiente hostil. Porque aí então as verdades começam a disputar. Quem é o dono da verdade? É a verdade da ciência, que ela se considera como verdade absoluta? Ou é a verdade da religião, que se considera também como verdade absoluta? Então, o que Delphine traz para nós como reflexões em torno dessa ideia é que nós temos que buscar sim o entendimento. A doutrina espírita ela veio como um ponto de equilíbrio, trazendo para nós ali a fé que vai nos permitir conhecer a nossa realidade espiritual de uma forma raciocinada, através de estudos, através de reflexões, através de debates e de pesquisas, para trazer para nós os elementos mais palpáveis, os elementos mais concretos que podem definir para nós ou desvendar, dentro da nossa possibilidade, a realidade do mundo espiritual e continuarmos vivendo em função desse entendimento. Então os sábios têm grande conhecimento dentro de suas áreas de ação. Mas eles não podem, a partir daquele ponto de vista, definir a verdade absoluta sobre o mundo. Por exemplo, nós vamos pensar na astronomia, que é um tema que está muito em voga hoje, que fala sobre o telescópio, o James Webb, que foi lançado recentemente, que em breve vai começar a fazer, dentro das pretensões dos cientistas, conhecer ali as origens do universo.
aquele telescópio que será capaz de fotografar ali os confins do universo, ali por volta de 300 milhões a partir do Big Bang. Lembrando que nós estamos vivendo hoje 13,9 bilhões de anos depois do Big Bang, que é essa teoria atual que fala sobre a origem do universo. Então o homem, quando ele começa a sondar o universo e determinar a idade que toda essa estrutura tem, ele começa inclusive a questionar a existência de Deus. Eu vou fotografar os confins do universo e não encontrei Deus. Eu consegui definir que o universo começou a partir de uma grande explosão, e essa explosão aconteceu porque a natureza fez isso. Não tem nada a ver com nenhuma divindade. Começo a estudar, por exemplo, né, o microcosmo biológico. Quando você começa a estudar o DNA, você começa a mexer com engenharia genética, começa a conhecer ali detalhes sobre a estrutura biológica do ser humano, e o homem começa a questionar Deus. Mas por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a célula? Voltando na origem do nosso planeta, ali por volta de 4,5 bilhões de anos, nós vamos ver ali por volta de 3 bilhões de anos a geração espontânea da vida. Quer dizer que a vida surgiu do nada e Deus não existiu? Quer dizer que você olha para o universo e vê tudo isso em volta e você diz que isso tudo se criou do nada? Então, são esses questionamentos que vão surgindo a partir dessa verdade desses ditos sábios nas ciências humanas. Mas o que a Delphine trouxe para nós aqui foi exatamente isso. Aliás, o que é um sábio? É um homem mais instruído que os outros, porque ele estudou mais. Mas ele perdeu o prestígio que tinha antigamente. A auréola fatal que muitas vezes lhe valia as honras da fogueira. Então colocava que naquela época, quando nós pegávamos, por exemplo, né, sábios como Kepler, como Galileu Galilei, como Leonardo da Vinci, como Isaac Newton, esses eram sábios exatamente porque eram homens de fato considerados homens de gênio diante de uma sociedade que era considerada ignorante. Na época em que Da Vinci fazia ali as suas grandes conquistas, as suas grandes demonstrações de sabedoria, como era a humanidade em volta dele? Era aquele bando de gente analfabeta. Portanto, ele era considerado um gênio, e de fato o é, mas ele tinha ali uma relevância muito maior diante daquilo que o mundo oferecia em termos de conhecimento geral, que não era permeado pelo mundo todo. Hoje não. Hoje você tem aqueles que conquistam títulos de doutores, homens que são importantes, mas eles se misturam no meio da massa porque todo mundo hoje faz faculdade, todo mundo hoje tem condições de elaborar grandes projetos. Todos os anos nós temos homens que trazem grandes pesquisas. Então, nesse período em que ela trouxe aqui no século XIX essa ideia que esse gênio nada mais é do que um homem mais instruído do que outros, e que no passado essa genialidade dele muitas vezes custou a vida, como foi para Galileu Galilei, por exemplo. Quando ele questionou sobre ali a questão, né, do geocentrismo, em que a Terra era o centro do universo, e passou para o heliocentrismo, em que o Sol era o centro do universo, ele foi punido por isso. Acabou desencarnando antes por doença, mas se não fosse pela doença ele seria queimado. Então nós vamos começando ali, né, o Copérnico nesse caso, né? O Galileu ele foi encarcerado, ele ficou preso até o final dos seus dias. E isso foi por quê? Porque ele era um gênio. E naquela sociedade onde a genialidade era considerada um pacto demoníaco, como ela coloca para nós aqui, né, já não é, né, o gênio já não é mais aliado de Satã. Hoje, o homem de gênio não mais teme ser acusado de feitiçaria, como foi naquela época, né? Por isso ela chama atenção. Então ela vai colocando para nós que hoje, como a humanidade se encontra agora mais esclarecida, a genialidade vai sendo colocada no seu devido lugar, fazendo com que esse conhecimento vá ocupando realmente ali aquele espaço, né, de descobertas e tudo mais relativas ao mundo físico. Por isso ela finaliza para nós assim:
Aquele que observa, que valoriza, né, como ela diz aqui, a genialidade, ele valoriza sem dúvida nenhuma. Mas ele também quer liberdade de crer. Então aquele gênio que se aprofunda no seu conhecimento, não dá esse conhecimento que ele tem, não dá a ele o direito de julgar aquilo que ele não compreende. De chamar, por exemplo, aqueles que trazem sua fé, aqueles que são infantis, que são ingênuos, que são cegos. Porque ela coloca assim, não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produza a mais bela ópera, venha entravar suas crenças, lançando-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Então você vai dizer para esses astrônomos, né, atuais que estão falando sobre as pesquisas do universo, olha, eu sou espírita. Eu sei que eu sou um espírito imortal, eu sou reencarnado. Qual a resposta de um indivíduo como esse? Muitas vezes ele joga o ridículo na cara da pessoa. Olha, para mim isso tudo é fantasia da sua cabeça. Para mim não passa de uma bobagem tudo isso que você acredita. Então, quer dizer, você vê o sábio dentro daquele conhecimento, mas você não pode permitir que o sábio afete a sua crença, afete a sua fé. Ela se desviará desse caminho e silenciosamente continuará sua rota. Um dia a verdade envolverá o mundo inteiro, e os que tinham repelido serão obrigados a reconhecê-la. E ela finaliza, eu mesmo, que me ocupei do espiritismo até meu último dia, sempre o pratiquei na intimidade. Então o fato de ser um homem de ciência, de gostar de ciência, de conhecer aqueles que se dedicam à ciência, eles não devem entravar aquilo que nós fazemos na nossa intimidade, que é viver realmente esse conhecimento sobre a nossa realidade espiritual e que vai exatamente ao encontro daquilo que nós lemos anteriormente. Nessa mensagem anterior que diz assim para nós, o tempo perdido, que fazer com que o nosso tempo seja bem aproveitado, dedicando os nossos esforços no crescimento do indivíduo, no crescimento do espírito. O soldado colocou, né, todos os ateus passaram pelo mundo espiritual nesse planeta a se considerar o patamar evolutivo, né, o que faz do véu do esquecimento a cada reencarnação. E a gente vê, soldado, essa é uma conclusão que eu tiro quando eu faço esses estudos, quando eu observo, né, essa rejeição pela religião que nós temos hoje, é ainda aquele conflito, aquela negação das instituições humanas e não necessariamente sobre a realidade do espírito. Por exemplo, Jesus ele é considerado um modelo, um elemento, né, ou uma entidade, vamos chamar assim, uma entidade rejeitada por aqueles que se consideram ateus, não por Jesus ser quem foi, mas pela representação que ele tem nas instituições e no modo como ele foi imposto por essas instituições. Tanto é assim que você pensa, por que você é ateu? Quando você fala isso para alguém que é do Ocidente. E até nisso é importante a gente perceber, que quando você fala sobre o ateísmo dentro, né? Sim, quando a gente fala sobre o ateísmo dentro de cada região do nosso planeta, esse ateísmo teve uma causa. Por exemplo, no mundo ocidental, onde o cristianismo se fez presente e representado pela força da Igreja Católica, ele passou a ser combatido pelos ateístas ou pelos ateus exatamente pela postura da Igreja diante da Inquisição, diante da riqueza, diante ali da ruptura que teve, né, diante de todas aquelas situações que a história foi registrando. Consequentemente, se a Igreja se coloca como detentora das verdades sobre o Espírito, portanto, eu rejeito as verdades sobre o Espírito pelo fato de não concordar com a instituição. Como as instituições humanas, religiosas nesse caso, são imperfeitas, eu julgo que a realidade espiritual, próprio Deus, também é imperfeito pelo fato das instituições serem assim, das instituições se apresentarem como representantes do mundo espiritual, como representantes divinas. Se eu não gosto do padre,
eu rejeito Jesus. Se eu não gosto do Padre e rejeito Jesus, também vou rejeitar Deus. Por isso ela coloca para nós que nesse caso dos sábios, eles estão trabalhando dentro da área de conhecimento deles. E mesmo que muitas vezes eles rejeitem essa realidade, eu não preciso me apresentar como tal, eu preciso viver aquilo que eu acredito. E é através dessa vivência que eu vou realmente aproveitar o melhor tempo da minha existência para poder fazer depois com que aquela programação que eu abracei para a minha evolução seja bem cumprida. Então esse é o ensinamento que ela traz para nós. O Brás colocou, né? Imagina que hoje a NASA mandou o cientista Franca para entrevistar o espírito Galileu através do médium João Berbel, né? Brás, não conheci essa história, né? Mas está aí, né? Para quem quiser depois pesquisar um pouco mais, fica aí esse recadinho. Fabi colocou, né? Acho que é pouco do que conversamos ontem, né? A gente conhece e não trabalha para incorporar esse conhecimento às nossas atitudes, ao nosso ser. Andamos distraídos até com o conhecimento que temos. E perdemos tempo, né? Como a lição que de hoje trouxe de alerta. E agora, esses novos alertas no mesmo sentido. Não perder tempo e procurar vivenciar o que se aprende. Daí Jesus, né? Daí Jesus dizer, amar a Deus de todo o seu entendimento, coração e alma. Tem que ter o entendimento, mas também o sentimento desse conhecimento e a vivência do que aprendemos. A gente vai aprendendo a conviver com o mundo sem deixar que o mundo nos influencie no nosso entendimento. Porque se dependermos da visão do mundo, não apenas a ciência que tem essa visão materialista vai combater o nosso modo de viver essa nossa relação com Deus, como as próprias instituições religiosas também vão combater, porque vão dizer que o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, por exemplo, através da doutrina espírita, é um jeito errado. Quer dizer, se nós nos deixarmos influenciar sem tomarmos as nossas próprias decisões, quer dizer, a gente acaba simplesmente ficando estagnado dentro daquelas crenças equivocadas, né? Dudu trouxe para nós aqui também, né? Obrigado mais uma vez pela participação. Porque Deus somos nós. Nós, criaturas de luz, que explodiu em cada orbe que você merecia estar. Nós que vimos o germe, a terra, o broto, a raiz. Nós que sentimos o vento, a chuva na tempestade, que dava medo. Nós que vimos o lago, o rio, o mar. Nós que vimos estrelas voando no espaço, que vimos a rocha caindo do céu. Nós que vimos o animal nascendo, crescendo, servindo de alimento para a terra como o melhor adubo desse jardim gigante chamado terra. Nós que, como espíritos de longe, ainda não soubemos tratar esse orbe da forma que se merecia tratar. Mas nós sabemos que algo grande e gigante está em nós e que saberemos mostrar durante vidas merecidas. Porque Deus somos nós. E como Deus, tudo virá de acordo com cada aplicação, de cada um que viverá nesse lugar que precisa de ti. E assim a vida não morrerá nunca, porque nunca morreremos, porque somos Deus. Né? Bacana, né? Muito obrigado pela participação. Então, até mesmo nisso, né, a ideia de que nós somos deuses e que nós somos Deus, não deuses, mas o próprio Deus, porque Deus vive em nós, né? O dia que nós tivermos esse entendimento, certamente nós teremos uma revolução nesse nosso mundo. Porque assim como Deus foi o criador de tudo e nós co-criadores dessa divindade, nós estamos intimamente ligados com Ele. E aí vem o detalhe importante. Acreditemos ou não. Não importa se eu acredito em Deus, não importa se eu acredito na força criadora que Ele tem. Eu sou uma criatura e sou parte dele. Conforme foi colocado para nós, e então por isso foi trazido para nós aqui nesse trecho, né? Colocado aqui para nós que saberemos que existe algo gigante em nós. E saberemos mostrar isso durante essas vidas merecidas, porque Deus somos nós. E a Angelina trouxe para nós também aqui mais uma passagem. Muito obrigado pela participação. É bacana aqui a presença dos nossos irmãos. Irmãos queridos, luz na caminhada de todos. Muitos de vós que estádes nessa sociedade humana, para um estágio,
Quem vos envia para tal é o Pai bondoso, mas o estágio é de cada um de vós. Ele não se faz para uma profissão material e um desenvolvimento moral. O tempo do estágio dependerá de cada um de vós. Portanto, não há tempo para esse estágio. O tempo é agora. Precisais todos vós observar que a experiência é para todos, mas deveis lembrar que ele acontecerá de acordo com o merecimento de cada um de vós. Então, sobre ali o tempo perdido, sobre a nossa existência atual e tudo mais, a gente vai encontrar exatamente isso. Todos nós aqui estamos estagiando no mundo físico, mas cada um de nós tem ali liberdade e responsabilidade para aproveitar essa oportunidade no modo como nos convém. Então temos que ter essa consciência, né? A doutrina nos chama para isso. Ela mostra para nós que nós estamos aqui encarnados, mostra para nós que o porquê, qual é o mecanismo que rege a nossa vida, qual é a força que existe nos impulsionando para esse crescimento. Se nós aproveitarmos, né, ou seja, existe uma grande correnteza, se nós pudermos usar aqui essa comparação, essa ilustração, a vida a partir da criação divina é aquele rio que vai simplesmente seguindo o seu curso. Nós somos criaturas dentro desse rio. Ainda nadamos contra essa correnteza, nadamos em direção errada, mas no momento em que nós nos alinharmos com essa correnteza e seguirmos esse fluxo, a partir do nosso crescimento moral, a partir do nosso desenvolvimento intelectual, a partir do bom uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos acompanhar esse rio, acompanhando e usando toda essa força de impulso que ele nos oferece. Mas o que nós vemos no mundo hoje é como se fosse assim, aquele rio descendo e os peixes brigando contra a correnteza. Quer dizer, é inútil, porque mesmo que nós nademos contra ela, nós seremos arrastados. Porque essa força criadora que emana de Deus e que nos leva para esse crescimento vai fazer com que nós cresçamos, queiramos ou não. Então eu posso ali, né, com as minhas barbatanas ali, tentar lutar, que eu vou simplesmente fazer força contra. Mas não significa que eu vou vencer essa força. Agora, quando nós nos conscientizarmos e começarmos a nadar acompanhando essa força da correnteza, aí sim a nossa vida vai fluir de um modo muito mais rápido. A humanidade ainda resiste. E por isso que muitos de nós crescemos inconscientemente. Nós crescemos sem perceber que estamos crescendo. Porque a gente vai vivendo um dia depois do outro, acerta alguma coisa, tropeça em outra, e essa contabilidade divina vai considerando os nossos erros e acertos, colocando ali atenuantes e agravantes para fazer com que nós alcancemos um grau a mais de crescimento. Agora, quando nós pensarmos assim, bom, eu quero realmente crescer, e eu vou viver em função desse crescimento, aí então toda a nossa energia será concentrada com esse objetivo. Angelino colocou para nós, né, deverias entender todos vós que existe uma razão para a saída de cada um de vós para o mundo espiritual. Ó pessoal, frase para colocar na porta da geladeira, hein? Existe uma razão para nós sairmos do mundo espiritual e estarmos aqui hoje. Não é acidental, não é por acaso e não é para desperdiçar o esforço. Existe uma razão. Podemos não entender os detalhes, mas nós sabemos que estar aqui é um investimento que foi feito para o nosso crescimento. E para isso, então, a gente tem que trabalhar aqui essa transformação moral, trabalhar o nosso desenvolvimento, desenvolver o nosso intelecto e utilizar todo esse recurso em favor do melhor aproveitamento possível aqui do nosso mundo. Porque até essa ideia do aproveitamento, ela é bastante questionável. Porque quando nós falamos assim, olha, eu estou aproveitando a vida da melhor forma. Ou então assim, a vida, ela passa muito rápido e eu tenho que aproveitar a vida da melhor forma em todos os seus momentos. O que nós entendemos com aproveitar a vida exatamente? A gente sabe que a maioria de nós ainda se prende à ideia de que a vida para nós é um grande campo de prazeres.
É um grande... E o prazer em todos os sentidos, né? O prazer negativo no campo das viciações e até o prazer construtivo, por exemplo, quando você conquista uma posição, conquista um título, conquista um patrimônio. Eu conquistei o diploma na minha faculdade. Isso para mim é muito prazeroso. Mas você acha que você veio aqui para o mundo apenas para conquistar um diploma? Você acha que você não poderia conquistar muitos outros diplomas muito mais importantes no plano espiritual? Para nós que temos esse entendimento, as universidades aqui do mundo físico não passam de jardim da infância comparado com as universidades do plano espiritual. Então nós sabemos que nós não viemos aqui apenas para conquistar um diploma. Esse diploma serve para nós como um instrumento de trabalho para aí sim aplicar, para fazer com que nós então sejamos de alguma forma produtivos para nós e para o outro e para o mundo, dentro daquilo que nós nos formamos, dentro do conhecimento que nós tivemos. O emprego que eu tenho, o ambiente onde eu vivo, as minhas atitudes perante a comunidade, isso vai fazer a diferença. Porque o indivíduo vem para cá dizendo assim, olha, eu vim aqui para esse mundo, eu não tinha nada, que aí a gente vê muito isso na televisão, né? A minha mãe era uma lavadeira, meu pai era um gari, eu me formei na faculdade, conquistei o patrimônio, falo diversas línguas e comprei uma casa enorme. Aí ele desencarna. E ele acha que veio aqui para fazer isso. Que ele veio aqui para comprar uma casa. Que ele veio aqui para conquistar um diploma. Tudo isso são circunstâncias que ele foi conquistando. Mas o modo como ele aplicou esse conhecimento, isso sim faz a diferença. Então não importa o que nós fazemos. O que importa é de que modo nós fazemos e com que objetivo nós fazemos isso. Aí sim nós saberemos aproveitar realmente o tempo que nós estamos aqui. O soldado colocou, né? Comumente se entende por prazeres, conforto, luxo, etc. Né? Aproveitar a vida para um padre pode ser completamente diferente em relação a uma pessoa materialista, por exemplo. Né? Mas a gente vai lembrar que até mesmo, né, naqueles que... Porque uma questão de religião ou uma questão de falta de religião, nesse caso, é apenas ali o modo como o indivíduo vê o mundo. Porque você pode ter um religioso que comete erros gravíssimos, como você pode ter um materialista que faz o bem, que tem ali bons valores. Então a questão da crença depende realmente do estágio de cada um. Fabi colocou, né, às vezes o caminho dessa conquista material trouxe muito aprendizado e esse trabalho de evolução, né? Aí vem o diploma e bora lá para a segunda parte. Pois é, então quer dizer, as conquistas que o indivíduo tem, ela tem que ter um objetivo e não apenas conquistar por conquistar. Porque quantos são aqueles profissionais que conquistam alguma coisa que ele realmente não aplica aquilo em benefício da sociedade? Ele trabalha, ele ganha dinheiro dele, a gente sabe. É mais ou menos aquela ideia, só para a gente poder concluir aqui o nosso estudo, é mais ou menos aquela ideia da caridade. Né? Quando a gente estuda sobre caridade, a gente vai lembrar que há aqueles que praticam visando a autopromoção, há aqueles que praticam visando a liberação da culpa, e há aqueles que praticam com o sincero desejo de ser caridoso. Independente da motivação que cada um tem, a caridade foi feita. E aquele que precisava receber, recebeu. Então eu posso, por exemplo, pegar um caminhão de alimentos e levar para uma comunidade carente e colocar uma faixa bem grande com o meu nome, dizendo que foi eu que fiz. Ok, eu egoisticamente estou valorizando aquele sacrifício daquelas pessoas, a dor daquelas pessoas para minha autopromoção. Mas independente da minha motivação, a comida foi entregue. Então muitas vezes nós trabalhamos assim. Eu conquisto, por exemplo, né, a minha formação, eu trabalho numa empresa, eu presto um serviço, alguma coisa assim, visando o meu interesse em ganhar dinheiro. Independente disso, o meu trabalho foi feito e a sociedade de alguma forma se beneficiou daquilo que eu fiz. Mas o que vale para nós individualmente é eu ter consciência de que o meu trabalho pode fazer a diferença na comunidade onde eu vivo. Seja trabalhando para uma empresa, porque essa empresa tem um objetivo dentro da sociedade.
A gente vai pensar assim, nossa, eu trabalho numa fábrica de motores. Puxa vida, mas o que essa fábrica de motores vai me valorizar como espírito que sou? Trabalha pela evolução da sociedade, evolução tecnológica, porque os motores que movem hoje a nossa sociedade, e se eu sou um bom funcionário dessa empresa, essa empresa é capaz de prestar um bom serviço para a sociedade. Mesmo que todos os funcionários não tenham consciência disso. Imaginemos se eles tivessem. E para a gente finalizar então, o soldado coloca aqui, acredito que o estudo é algo bom no sentido de aquisição de conhecimento. E somado ao conhecimento espiritual fica completo, porque aí então ele aplica realmente de um modo claro, né? Há uma complexidade psicológica, espiritual nos motivadores de uma pessoa, né? Parece que tudo, ou quase tudo na sociedade humana gira em torno do dinheiro, né? Eu não colocaria parece, né? Eu colocaria que tudo gira em torno disso, né, soldado? Porque mesmo aquele que quer trabalhar de uma forma caridosa, de uma forma generosa, esse recurso é necessário. Né? Agora o importante é de que modo que você lida com o dinheiro. Porque o dinheiro ele é neutro. O dinheiro é o recurso que vai fazer com que nós então construamos, que nós contratemos, que nós beneficiemos e tudo mais. Então a ideia não é o dinheiro em si, a gente não pode culpar o dinheiro pelo mal do mundo. É o homem que faz mau uso desse dinheiro, visando os seus prazeres, satisfazendo as suas ambições. Porque no mundo de regeneração, por exemplo, que é o próximo estágio aqui da nossa sociedade, bom dia, dona Miriam, o mundo de regeneração, ele é um mundo que vai continuar tendo dinheiro. Nós não vamos viver assim apenas em benefício da boa vontade. Vai haver a necessidade da geração de riqueza. A diferença é que essa riqueza vai ser melhor distribuída, vai ser melhor aplicada, vai ser melhor... As necessidades dos indivíduos serão observadas de um modo mais assertivo e, portanto, esses recursos serão melhor investidos. Então essa é a diferença que a gente coloca. Exatamente, será mais coletiva e menos gananciosa. E teve um artigo que há muito tempo eu li, que eu já cheguei a comentar com vocês aqui na sala, que falava sobre as diversas fases, digamos assim, econômicas do planeta. Só pegar a conclusão desse raciocínio. Então ele começou dizendo para nós que veio lá do feudalismo. Podemos dizer assim que na nossa sociedade ocidental foi ali aquele primeiro estágio mais marcante na forma como a sociedade lidava com as riquezas. Depois passou para o mercantilismo, quando a riqueza, através da produção, através do trabalho e tudo mais, começou a trazer uma nova visão. Depois veio a Revolução Industrial, em que a riqueza começou ali a se expandir cada vez mais. Depois, no século XX, tivemos duas propostas que foram antagonistas. O capitalismo e o socialismo, que eram proposta de distribuição de renda, que era proposta de uma sociedade igualitária, mas foi mal aplicada e deu errado. E esse artigo dizia que a próxima revolução na nossa economia mundial vai ser exatamente os indivíduos trocando esforços, trocando mercadoria de um modo justo. Então vamos aguardar para ver se essa proposta será proveitosa para o nosso mundo e se nós saberemos utilizar isso sem a exploração do nosso próximo. André colocou, né, me lembrei que Emmanuel tem uma mensagem muito profunda sobre dinheiro, sim. Eu lembro dessa mensagem e ele chama muita atenção mesmo dizendo para nós a importância do dinheiro como recurso e não maldizermos o dinheiro, né? E Angelina colocou para nós aqui também, né? Por isso que não se sai para o mundo espiritual sem razão. Somente no suicídio, o que sai sem ter seguido essa programação é uma infração à justiça e ao amor do Pai. Então, quer dizer, voltar para o mundo espiritual também tem essa questão. De que modo é que nós somos para lá? Qual a implicação da nossa saída? Tirando essa, então, do suicídio, em que o indivíduo antecipa o seu retorno, todas as outras acontecem no momento que tem que acontecer. E nós temos que aproveitar da melhor forma cada instante da nossa existência aqui no nosso mundo. Então, meus amigos, é isso. Terminando por aqui, então. Bom dia, Sandra.
Terminando por aqui então as nossas reflexões, confesso para vocês que eu separei aqui várias mensagens para a gente poder estudar hoje, que eu achei que a gente fosse passar rapidamente por elas, que não teria muito que se aproveitar, pelo contrário, né, conseguimos aqui espremer aqui para aproveitar o suco aqui até a última gota, né? Então, chegamos aqui então, o tempo perdido foi a primeira mensagem e os sábios a segunda mensagem. Tá, pessoal? Então, finalizando aqui o nosso encontro de hoje. Pois é, foi gostoso, né? Foi bem proveitoso. E a gente fica então com essas reflexões para guardarmos aqui, né, na nossa mente, nos nossos corações e começarmos então a ver o mundo por essas novas perspectivas. Aproveitarmos o melhor tempo, o tempo da melhor forma possível e não permitir que o conhecimento material do mundo